Tem dias em que a alma parece andar no escuro, mesmo quando a boca continua dizendo amém. Você fecha os olhos para orar, mas sente como se estivesse falando sozinho. As músicas tocam, mas o coração não acompanha mais. E talvez sem perceber, você foi se acostumando com essa ausência. Como quem continua indo à igreja, lendo a Bíblia, mas sente que algo essencial ficou pelo caminho. A verdade é que o Espírito Santo não desaparece. Ele não se retira por capricho. Mas existem hábitos, escolhas e ritmos que sutilmente nos afastam da sua presença, como pequenas pedras que vão entupindo uma fonte. Hoje, muitas pessoas vivem uma fé conectada à aparência, mas desconectada da intimidade. Sentem que estão fazendo tudo certo, mas ainda assim carregam um vazio que não sabem nomear. Talvez o problema não seja a falta de fé, mas de sensibilidade. E sensibilidade espiritual não nasce do esforço, mas da entrega, da escuta, do espaço interno que damos ao Espírito para nos habitar de verdade. Este vídeo é uma oportunidade de reavaliar, não com culpa, mas com amor. Porque talvez Deus nunca tenha saído de perto. Talvez seja você quem, sem perceber, andou rápido demais e precisa agora voltar a escutar aquele sussurro suave que só se ouve quando o mundo silencia. Nem sempre é o pecado escancarado que afasta você da presença de Deus. Às vezes, é só barulho demais. Notificações, vídeos curtos, informações sem fim. A alma fica sobrecarregada e o espírito se torna imperceptível. É como tentar ouvir um sussurro no meio de um estádio lotado. Ele está falando sim, mas o seu coração já não consegue escutar. A distração digital e emocional cria uma insensibilidade espiritual perigosa. E a ciência até tem nomes para isso. Excesso de estímulo, dopamina desregulada, fadiga mental. Mas a Bíblia já falava disso muito antes. E depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro suave. 1 Reis 9, 12. Esse sussurro continua vindo, mas só escuta quem cria espaço. Por isso, um hábito espiritual silencioso, porém transformador, é o silêncio intencional. Não aquele silêncio forçado, pesado, mas um espaço deliberado na rotina, onde você desliga tudo para simplesmente estar com Deus. Sem distrações, sem pressa, sem roteiro. Experimente isso amanhã. Tire 10 minutos de silêncio real, sem música, sem celular, sem fala. Só você, sua respiração e a consciência de que o Espírito está ali. No começo vai parecer estranho, mas logo algo começa a abrir por dentro. Jejuar ruídos é talvez o primeiro passo para ouvir novamente a voz que nunca parou de te chamar. Você já percebeu como é fácil transformar a oração em rotina e o louvor em performance? Muitos de nós começamos com sinceridade, mas aos poucos a intimidade com Deus é substituída por repetições automáticas. O coração está presente, mas ausente ao mesmo tempo, como se estivéssemos representando uma fé que já não sentimos mais com tanta verdade. A neurociência chama isso de falsa conexão. É quando o cérebro ativa sensações de conforto só por repetir um ritual conhecido. Mas espiritualmente, nada se move de verdade. É como entrar no quarto de oração com palavras bonitas, mas com a alma trancada. Jesus alertou sobre isso, e em Lucas 18:13, vemos o contraste entre um fariseu, cheio de discursos ensaiados, e um publicano, que só dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não era sobre eloquência, era sobre entrega, sobre quebrantamento. Por isso, uma prática poderosa é esta:
Uma oração por dia, onde você não peça nada. Apenas fale com Deus com o coração nu. Fale das suas dúvidas, medos, vazios. Nem sempre haverá resposta imediata, mas a verdade abre caminho para a presença. E se até aqui algo já está despertando dentro de você, deixe um like agora. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas famintas pela presença de Deus. Nem sempre o Espírito Santo se afasta por causa de grandes pecados. Às vezes é a culpa. Sim, aquela culpa silenciosa que você carrega mesmo depois de já ter pedido perdão. Aquele peso que insiste em lembrar o que Deus já decidiu esquecer. O problema não é errar, é não se perdoar. E esse autojulgamento disfarçado de humildade bloqueia a manifestação da presença. Muitos cristãos oram assim: Senhor, eu sei que não mereço, mas Jesus nunca pediu que você se aproximasse dele em base em merecimento. Ele pediu fé, arrependimento e entrega. Em João 14:23, Jesus declarou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Não é uma visita, é morada. Mas para isso você precisa parar de se ver como um fracasso ambulante e começar a se lembrar de quem você é em Cristo. Redimido, restaurado, habitado. Experimente declarar isso antes de começar o seu dia. Eu sou casa de Deus. O Espírito habita em mim, mesmo que eu não tenha, ou mesmo que eu não me sinta digno. Há uma história real que ilustra bem isso. Um jovem viciado em pornografia há anos experimentou verdadeira libertação quando parou de orar pedindo ajuda e começou a orar pedindo habitação. Ele entendeu que não precisava mais pedir para Deus vir, ele só precisava abrir espaço para ele permanecer. O Espírito Santo não se move no meio da pressa, do ruído ou da desordem interna. Ele não é um milagre instantâneo. É uma presença que se constrói com reverência, entrega e espaço. O Espírito Santo não invade, ele espera ser recebido. Como um hóspede desejado, ele só entra quando há espaço. E o problema é que muitos querem a presença de Deus, mas não esvaziam o coração. Estão cheios de controle, ansiedade, preocupação, cheios de vozes, tarefas, peso. Mas como o Espírito pode habitar onde tudo já está ocupado? A Bíblia oferece uma chave. Não andem ansiosos por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, em Filipenses 4:7. Essa paz começa quando você aprende a liberar, a soltar, a entregar. Por isso, pratique este ritual simples. Antes de dormir, escreva num caderno tudo o que está pesando. Tudo. Depois, faça uma oração sem palavras. Apenas respire. Entregue. Esse esvaziamento noturno limpa o espaço interno. E você vai perceber, os seus sonhos mudam, o sono se torna mais leve. E pela manhã, a voz do Espírito estará mais nítida, porque onde há lugar, ele vem. O Espírito Santo não se move no meio da pressa, do ruído ou da desordem interna. Ele não é um milagre instantâneo. É uma presença que se constrói com reverência, entrega e espaço. C.S. Lewis dizia que Deus é como o sol, sempre está lá, mas você precisa abrir as janelas. Paulo não nos ensinou a simplesmente sentir o Espírito. Ele disse: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar é decisão, é prática, é cultivo. Recapitule agora os 5 hábitos: silêncio intencional, oração com entrega verdadeira, reconciliação com sua identidade redimida, obediência prática e esvaziamento do coração.